Boa noite, Brasil. Tome seu assento, por favor. Depois aplauda Jesus. Obrigado, pastor Gabriel. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. 1 Samuel 2, 30. E aí, estamos aprendendo? Estamos sim ou não? Sim. Glórias a Deus. Como é bom ter você aqui. Mas esse período, eu acredito que algumas pessoas ainda estarão chegando e permanecerão aqui conosco. Pastor, pode continuar aqui, pastor? Oxe. Ué? Nada. Glórias a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Deus confiou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com você dessa palavra. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, eu não vou demorar muito, até porque a gente está ouvindo muita coisa boa e eu quero ouvir mais. Amém ou não amém? Mas só para não ser uma fake news, no cartaz está minha foto, eu vou pregar aí. Mas está também porque eu mandei botar. Aí eu vou falar uma palestra que Deus tem falado comigo essa semana. Algo muito curto, porque o que vem após mim é maior do que eu, né? Eu batizo com água, mas tem um que vai vir e batiza com fogo, irmão. Aleluia, amém? Vocês estão fracos, estão cansados? Diga amém. Amém. Isso. Quero esse microfone aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo o microfone. Isso. Glória a Deus. Dá para ouvir bem aí? Tá? Amém. Vamos ler? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei, porém, os que me desprezaram, serão desprezados. Amém? Diga assim, os que me honrarem, eu honrarei, e aos que me desprezarem, serão desprezados. Quero falar um pouco sobre a questão da honra. E nós temos alguns princípios básicos de honra que nós precisamos analisar de todos os lados para que assim possamos ter uma vida plena no Senhor. Nós temos vivido ontem, hoje, nesses 2 dias, momentos de extrema ligação com o nosso intelecto, o conhecimento e também a nossa entrega no que tange as nossas vidas. Ontem eu aprendi muito como entregar financeiramente. Hoje de manhã eu aprendi muito que a escada do Senhor e do crescimento é antagônica. Para subir precisa descer. E o último degrau da liderança não é o de cima, é o de baixo. Depois o pastor Bruno falou aqui sobre a questão da missão que eu estou comissionado a ter e fazer. Como, por exemplo, eu ter que servir alguém mesmo quando eu não estou bem. Eu ter que cumprir com o meu papel, até mesmo quando tudo está fora dos modos que eu queria. Na verdade, um verdadeiro líder, ele se auto-anula em todos os momentos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E Deus também não tem problema nenhum em frustrar os planos do líder para que os planos do Senhor venham a ser atingidos. Isso está expressado na Bíblia
na vida do profeta Jonas, que não queria ir para Nínive. Deus o força a ir. Chega lá, fala para ele qual é a mensagem. E foi a mensagem mais medíocre da Bíblia, que foi: pregue que a cidade, por conta da idolatria e da maldade, vai cair em destruição. E o que ele fez? Profetizou como Deus tinha mandado. E quem morreu lá? Quem morreu lá? Ninguém. Então a mensagem correta que Deus mandou o cara pregar, que ele não queria ir, estou falando de líder, foi frustrada. Ele saiu como um falso profeta. Como assim? Tu chega aqui falando que Deus vai destruir a minha cidade toda e ninguém morre? Porque Deus não tem problema nenhum em frustrar os seus planos para que os planos deles aconteçam, para que o plano dele aconteça. Então o líder tem que ter a maturidade de entender que a qualquer momento Deus pode mudar tudo na sua vida. Quem entendeu, diga: já entendi. Ao ponto que nós temos um psicólogo aqui e alguns outros que estão aqui no meio da igreja, ao ponto que nós podemos ver claramente que Jonas, por conta desse conflito emocional, interior e de ministério, ele pede a morte. Em um livro que tem 4 capítulos, o cara pediu a morte 3 vezes, esse cara está em uma depressão. Esse cara está passando um problema, tu vê que ele, Senhor, não, eu quero morrer porque a planta está morrendo aqui. Não, só porque o sol está forte hoje, está no texto. Eu quero morrer, me mata. O problema do líder que não entende que o propósito não está sobre, o holofote não está sobre ele, é esse. É se frustrar em não querer saber que acima da sua vida existe a vida de alguém. Então anota isso. Todo bom líder precisa aprender a se anular. Eu vou me anular. Quantos de nós aqui já não deixamos de fazer coisas? Não é porque a gente tinha que de parecer para alguém. É porque se nós fizéssemos, nós não iríamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Quantas noites mal dormidas? Quantos problemas? Porque o líder passa por isso. O líder tem um problema dele e o problema de quem ele lidera. Sim ou não? E quando eu não entendo isso, eu não posso liderar. Esse é um ponto. E aí nessa ideia de anulação, de autoanulação, de conflitos internos e emocionais, Jonas vai passar por isso. Deus frustra os planos dele. E isso está atrelado exatamente àquilo que nós entendemos que é honra. Isso está dentro da honra, porque nós vivemos uma cultura da desonra. É muito comum as pessoas desonrarem as outras. Irmão, antigamente você não passava perto do seu pai, do seu avô, sua avó, seu tio, sem pedir bênção. Você vê alguém falando isso? Não, os antigos. Vamos falar de hoje aí? Você fala para sua mãe, mas seu filho não fala para você. E é difícil. Fala. É o ensinamento. Era difícil. Eu jogava muito bola no beco. Você não sabe o que é isso, que você é rico. Mas eu jogava bola no beco. Eu não tinha campo de futebol. Lá na Vila Sapete jogava bola, eu e o Wallace. O Wallace era goleiro. É ainda, né? Goleiro bom. Igual Muralha. E jogava no beco. E a gente estava jogando bola. E se o mais velho passasse, a gente, para a bola, ao respeito. Hoje em dia não existe isso. Quando as pessoas estavam falando, se alguém xingasse um palavrão alto perto, o mais velho aqui respeita. Nós vivemos em uma cultura da desonra, e isso não é só no Brasil. Isso não é só na igreja. Isso é em todo local. Porque a quebra da honra, ela atrai desgraça e destruição. Então, pessoas que estão vivendo vidas destruídas, elas não conseguem honrar a ninguém e nem a nada. Você pegou? Gente que vive uma vida destruída não consegue honrar. Porque a honra está atrelado a um sentimento de construção. E a desonra está atrelado
a questão no mundo espiritual da destruição. E o texto que nós lemos agora de Samuel está falando sobre isso, sobre a cultura da desonra e da honra, sobre a ideia de nós sermos pessoas que nós deveríamos ser, mas nós não somos, porque nós deixamos as coisas correr frouxo. E olha para o lado, olha para o outro, e já escreve, não escreve aí. E só dá uma risada do canto de lado para a pessoa ver que é para ela mesmo. Por quê? Porque Deus não está chamando o líder frouxo. O problema da igreja é que a igreja não está tendo posicionamento. E eu não quero falar de política aqui, por favor. Reparou que a gente não está nem falando de política. Amém ou não amém? E se for necessário falar 22 vezes isso, eu vou falar aqui, que a gente não vai falar de política. Eu já vi a política hoje aqui na cantina da igreja, que eu vi que o almoço era R$13. Eu falei, tem tendência aí, Estão ligados. Quase que eu não compro comida por causa disso. Eu falei, tem que fazer uma promoção. Uma é 13 e duas é 22, né? Tem que dar um desconto aí, senão tem que equilibrar. Eu estou falando de posicionamento. E aqui nós estamos diante de um texto onde o Senhor está falando com o profeta Eli. Um homem de Deus. Um homem chamado por Deus. Uma coisa eu quero falar para você. Isso que é honra. Isso aqui tá igual ao Universal, tá todo mundo igual a Macedo, irmão. O Instagram dele, varão, é Balbino mais novo. Tu tá igual a mim, varão. Eu só não tenho esse bigodinho aí. Foca aqui no meu olho azul, irmão. Deixa o Jojo pra lá. E o profeta ali está nessa questão. É um homem de Deus. E uma coisa eu vou falar aqui, irmão. Não queira ser levantado por Deus se você não vive uma vida com Deus. Já dá para anotar isso? Para jogar no Instagram? Daqui a pouco? Não queira ser levantado por Deus se você não quer viver uma vida com Deus. O problema dos líderes, e agora eu quero falar de igreja, é que eles querem viver uma vida sendo honrada por Deus, sem ter uma vida em Deus. E aí nós baseamos questões como, eu tenho que ser teólogo, eu tenho que falar bem, eu tenho que me vestir bem, eu tenho que usar um bom perfume, eu tenho que ter uma igreja estruturada, e isso não é um problema. O problema é ter todas essas coisas e negligenciar princípios como honra, como vida com Deus. E Eli era um homem de Deus. Repita comigo, isso é didático, diga, Eli era um homem de Deus. Sim ou não? Você acha que Deus errou, irmão, para levantar ele como sacerdote? Quem acha que Deus errou? Eu não, Deus olhou e falou, esse cara é mesmo. É Eli, é esse daí que é o escolhido. Então não basta somente ser escolhido. Tem que ter algo que um líder precisa ter todos os dias. Me pergunta o quê? Constância. Porque o problema é líder inconstante. E o que tem de gente inconstante. Eu sei que está difícil, eu sei que está cansado, mas, irmão, Deus não vai nos dar uma prova que nós não sejamos capazes de suportar. Está doendo, não está? Suporta a dor. O problema de Eli é que ele começou muito bem e a Bíblia não relata um pecado de Eli. Quem sabia disso? Tem algum pecado de Eli? Tem algum pecado de Eli? Mas o que acontece com ele? Ele morre. E por que ele morreu? Por causa de um outro problema da liderança de hoje em dia. Me pergunta qual é? Os filhos dele, Ofni e Finéias. Ofni quer dizer temor. Finéias, cadê a Bruna? Quer dizer o quê, Bruna? A Bruna pesquisou para mim. Hã? Fala alto, minha filha. Você vive gritando em casa aqui, tá falando baixo. Hã? Esqueceu? Tá adiantando. Tu me mandou o print? Abre aí e vê, minha filha. Bruna, vê o significado aí pro pai.
Vamos lá, minha ajudadora. Tá com vergonha, filha? Se quiser ficar em pé aqui comigo, a mensagem... Tem que falar, ó, todo mundo tem que ouvir, a igreja toda. Se coloca de pé, minha filha. Por favor. Vou tomar o iPhone. Se coloca de pé, filha. Fala bem alto para todo mundo ouvir o significado de Finéias. Boca de serpente. Boca de cobra. Boca de serpente. Sabe qual é o problema daquilo que a gente gera? Me pergunta o que é. Como é que eu vou gerar algo que tem... Eu gero um que é temor e eu gero outro que é a boca de cobra. É o lugar onde gera veneno, onde sai o veneno, onde fere as pessoas. Então, não tem como eu viver uma vida plena no Senhor e na minha liderança, entenda bem, no mundo espiritual, se eu tenho temor, mas eu não respeito o próximo. Se eu tenho temor, mas eu sou fofoqueiro. Se eu tenho temor e o que o meu liderado me confidencia, eu passo para uma outra pessoa. Se eu tenho temor, Aí o problema de Eli, sabe qual foi? Me pergunta qual? Ele era omisso. O pessoal na casa dele fazia um monte de coisa e ele não se posicionava. Aí a Bíblia vai dizer que Deus se levanta. E já tinha uma palavra proferida para ele. Coloca o texto bíblico aí, por favor. Eu não vou demorar mais do que 5 minutos, porque para mim é rápido. Eu prego aqui todo dia. Eu quero ouvir o pastor. E o meu é muito leve. Coloca o texto. Portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado, eu que a tua casa e o teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha só. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Tem rejeição aqui ou não tem? Tem rejeição ou não tem? Então o líder omisso, primeira lição, anota. Ele é rejeitado por Deus. Então o escolhido agora é rejeitado, pastor Gabriel. O chancelado, agora é rejeitado. Por quê? É muito bom pregar para líder. Por quê? Porque ele é omisso. Vê o problema da pessoa, mas podendo ajudar. Irmão, e se não puder ajudar, vai ficar do lado. Sabia que às vezes estar do lado de alguém já é uma resolução, já é ajuda? Quem sabia disso? Irmão, eu pastorei só há 10 anos. Comecei a pastorear em 2012. A primeira igreja que eu pastorei foi na Barra da Tijuca. Eu sou novo. Tenho 36 anos. Você acha que eu sei de tudo de pastorear? Tem um pastor aqui hoje. Foi pastor em 1990. O outro é pastor há 42 anos. Você acha que eles sabem tudo também? Pastor, quando eu não sei, eu só fico do lado. Eu abraço. Tem coisas que eu não vou saber responder. Mas não é por conta disso que eu vou me omitir. Então o verdadeiro líder, mesmo quando não saber o que fazer, ele está ali para poder aprender com a situação. Anota aí porque Deus está me dando aqui. Porque quando você não sabe o que fazer, é porque Deus quer te ensinar com aquela situação o que fazer na próxima vez. Isso é porque a gente nunca aprende, a gente interrompe o nosso aprendizado e o nosso crescimento por omissão, por medo. Foi Deus que te chamou, irmão. E Deus garante quem Ele chama. Você pode reagir a isso? Então a primeira coisa que eu sou omisso, eu sou desprezado. Eu sou desprezado, rejeitado, diga rejeitado. Omissão gera rejeição. Vai anotando, filho, e anota bastante mesmo. Rejeição. Segunda coisa, vamos lá. Longe de mim tal coisa. Porque, olha aqui, aos que me honraram, eu honrarei. Porém, os que me desprezaram serão... Repare que ele nunca desprezou a Deus. Mas quem ele desprezou? A obra de Deus. Porque ele via o problema acontecer e não fazia... E o pior, o problema era dentro da casa. Posso começar para ministrar? Já para caminhar para o final? Posso? Posso? Porque a nossa liderança não vai começar dentro da nossa casa.
Repara que para Deus, ele continua ali, crente. Ele não cai em pecado de adultério. Ele não queima incenso errado. Ele não vai com a roupa errada. Não tem um pecado de Eli. Mas os pecados dos filhos de Eli fizeram com que ele pudesse entrar em uma omissão e por conta disso Deus desprezou. Em outras palavras, ei, o que acontece debaixo da sua jurisdição, a culpa, não é nem a culpa, a responsabilidade é sua. E aí, ou você vai resolver essa responsabilidade, ou você vai negligenciar. O problema é que se você negligenciar, aí agora a culpa é sua. Então, olha aqui para o líder, a culpa que não era dele, por conta da omissão dele, se tornou dele. E o problema não é a culpa ser sua. Sabe qual é o problema? Me pergunta qual é? É ser rejeitado por Deus. E o pior, depois de ser rejeitado, pastor, tem um outro estágio aqui, ó, que é o estágio do desprezo. Irmão, estou falando para líderes. Quem gosta de ser desprezado? Eu prefiro uma discussão braba do que um desprezo. Quem também é assim, diga glória. Irmão, eu prefiro, não, fala comigo mesmo. Arruma o problema do que o desprezo. E quando isso está atrelado a casamento, aí que piora. E mulher, quando quer desprezar, irmão, dói. Só um pix que resolve, irmão. É de Deus ou não é, líder? Eu estou em Deus ou estou na carne, irmão? Eu me encosto, ela tira a mão de mim. Ó, se me encostava, eu dormia no quarto das crianças, hein? Eu falei, que isso? Já tem 3 dias. No quarto, já cheira mal, senhor. 4 dias. Se o senhor estivesse aqui. O negócio difícil. Aí eu falo, amor, fiz um pix pra você. Aí já come. Ela sem falar já traz café. Eu falei, abriu a porta. Primeira coisa, pegou aí? Por causa da minha omissão, eu sou rejeitado por Deus. Já notou isso? Depois, por conta da minha omissão, eu sou, primeiro é rejeitado, depois eu sou desprezado. E o pior é que Deus agora está desprezando quem Ele antes tinha honrado. Então, o honrado hoje pode ser o desprezado de amanhã. Por conta de uma questão, me pergunta qual é? Honra é condicional. Muitas coisas na Bíblia, eu vou ressaltar 2, muitas coisas são condicionais diante de Deus. Tem coisas que não são, como por exemplo o amor de Deus por nós. A fidelidade dele para conosco. Porque mesmo se nós formos infiéis, ele permanecerá. Você sabe disso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira porque você servia a Ele, tá assim? Ele amou porque Ele amou e pronto. Então mesmo que eu não... Irmão, Deus ama o ateu? Deus ama o ateu? Deus ama quem não concorda com as opiniões bíblicas? Deus ama quem queima a Bíblia? Ama sim ou não? Agora tem coisas que são condicionais, como por exemplo a sabedoria. Tem um texto da sabedoria em Provérbios que diz o seguinte, olha só. Isso não é Deus que fala, isso não está atrelado à oração, não. Porque tem gente que vai orar de madrugada e usa esse versículo erradamente. Isso é conselhos da sabedoria. Olha o que ele diz. Ela diz, a sabedoria fala. Anota isso daí. Fala, sabedoria fala. Provérbios, isso aí, quem fez comigo no Instagram. Ó, olha o que ele diz. Eu amo os que me amam. Tem condição ou não tem? E aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Isso não tem nada a ver com oração de madrugada. A fila é menor. A fila é menor aqui, mas o povo no Japão está orando. Eu acho que tem um caminho diferente para a oração lá para o céu. Hein? Amém ou não amém? A madrugada no Brasil, aí Deus vê o seu esforço, que você poderia estar dormindo, mas você acordou para orar. Não, pastor, porque eu só durmo tarde. Então, se você, nesse horário, você não tem sacrifício nenhum, irmão, é oração normal. Sacrifício é quando você faz aquilo que você não fazia. Ó, não. Tem gente que é um sacrifício, tá 8 horas da manhã acordado, é a realidade. Se tu acordar 8 horas para orar, é um sacrifício. Então, essa questão é condicional, pastor Gabriel. Eu amo os que me... Sabedoria dizendo, eu amo os que me amam e os que me buscam me acharão. Tem 2 condições aqui. Primeiro, eu tenho que amar a sabedoria. Senão, a sabedoria não vai me amar.
E eu só vou encontrar sabedoria se eu buscar. Se eu não buscar, irmão, vou continuar sem sabedoria. E a pior coisa que tem são líderes sem sabedoria. E não confunda sabedoria com inteligência. Sabedoria com gnosis, que é conhecimento. Não me entenda. Porque tem muita gente que tem conhecimento, tem inteligência, mas não tem sabedoria. Porque a sabedoria, ela tem algo... E eu estou escrevendo isso num livro que eu preciso lançar em um mês para levar para os Estados Unidos. Vou começar a escrever um livro amanhã, segunda-feira. Tem que lançar ele dentro de um mês para levar para os Estados Unidos. Quem crê, diga glória. Isso está dentro... Por quê? Porque a sabedoria ela tem benefícios. E um dos benefícios da sabedoria é que ela edifica. Porque não é a mulher inteligente que edifica a casa. Quem edifica a casa é a mulher? Porque sabedoria é diferente de inteligência. A inteligência está atrelada à questão de conhecimento que eu tenho por vias naturais. A sabedoria já está atrelada à questão que eu busco por vias naturais com amor. Por isso tem que amar. A sabedoria vem baseada no amor. Por isso que o Senhor vai usar a questão do relacionamento de casais, de edificação do lar, baseado na sabedoria. Isso você vou falar mais no meu livro, você compra, que eu vou vender por R$50 agora. Que eu preguei na escola de líder da igreja top. Então é condicional. Diga, sabedoria é condicional. E a segunda coisa que é condicional é a honra. A honra é condicional. Não queira ser honrado por Deus se você não honra Ele. Está aqui, irmão alto. Está no texto. Está aqui. Ó, e detalhe, a desonra faz Deus mudar decretos sobre a minha vida. E tem gente que fala que Deus não muda decreto. Não muda? Não muda? Vamos ler a Bíblia? Eu disse isso. Ainda ele fala, porque tem gente que, meu Deus, nem pensa em política, tá? Porque tem gente que promete, fala e depois ela fala tudo contra. Né? Jesus não, Deus não, ele está falando. Ó, eu falei que vocês seriam, aqui ó, eu tinha falado, que a tua casa, ele lembra que tinha falado, eu tinha falado, mas agora eu estou falando que eu não vou mais fazer isso. Porque as minhas atitudes de desonras faz com que Deus mude os decretos sobre a minha vida. Deus tinha te prometido lá atrás, lembra? Que você ia crescer, que você ia prosperar, que você ia ser pai de multidões, que você ia abençoar muitas vidas. Aí você começa a desonrar Deus, tu acha que você vai receber? Mas nada. Isso é bobo. Irmão, a minha filha, eu cresci, se passar de ano, tem presente no Natal. Quem foi assim também? Graças a Deus eu sempre recebi, porque eu nunca repeti. Mas se não passar, não vai ganhar. É honra. Quer ser honrado? Honre a Deus. Quer ser honrado? Passe pela prova. Seja aprovado. E de repente, essa situação que você está querendo, está se baseando para desistir, é a prova que Deus está te passando para falar assim, ó, depois dessa prova eu tenho honra para Ele. É condicional. Então anota isso daí para ficar bem gravado, porque a honra é condicional. E propriamente dito, nesse texto, Deus trata com honra em líder. Porque independente de quem você esteja dentro da casa de Deus, você continua sendo filho. E Deus trata filho como? Me ajuda? Deus trata filho como? Filho é filho. E pronto. Não, porque eu sou pastor, mas é filho. Não, porque eu já sou evangelista. Mas é filho. É porque eu sou missionário 2 vezes. Mas é filho. Amém ou não amém? Não, mas eu aceitei Jesus agora. Aí eu vou falar? Tu é um filho melhor ainda. Porque não tem estágio melhor na vida de um cristão do que quando ele está no primeiro amor. Eu descobri que eu era muito mais crente. É porque eu nunca aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus 4 anos, eu era criança. Mas a pessoa nunca está mais crente, com mais amor na obra do que quando ela entra para a casa do Senhor. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então é condicional. Diga, condicional. O verbo honrar do aramaico quer dizer adar. Diga adar. O que quer dizer? Honrar, ornar, glorificar. Está atrelado a relações humanas. Do grego quer dizer timão. E não pense no Corinthians. Não pense no Pumba.
Timão do grego quer dizer ter uma atitude de honra por alguém. Amém? Amém? E é falado 47 vezes somente no Novo Testamento. A palavra honrar. Então a palavra honrar é algo muito sério. É muito expressado na Bíblia. Honrar. É que nem inferno. A pessoa não fala esse nome ruim aqui dentro de casa, inferno não, que atrai mal fluido. Irmão, isso aqui é caça-fantasma? Hein? Sabe quem usou mais a palavra inferno na Bíblia? Me pergunta quem? Jesus. Ninguém pronunciou mais essa palavra do que Jesus. Então hoje eu quero que você entenda que você não precisa ter medo das superstições. Anote isso daí. O que é superstição? É o uso errado da fé. É crer em coisas que não são verdadeiras. No gato preto. Não é político. Na sexta-feira 13. De passar embaixo da escada. Hein? Daquela tosse do... Sabia que tem superstição que a gente segue e a gente nem sabe. Já viu quando a pessoa espirra? O que a outra pessoa fala? Você sabia que isso é uma superstição? Que no século XVI teve um vírus na Europa que a pessoa teve uma gripe que matava em um dia. Então, quando a pessoa tossia, saúde para a pessoa não morrer. Então, era uma superstição. Naquela época, fala saúde para você não morrer, porque daqui em 24 horas você está morta. Então, a gente fala saúde, não é educação. Não, é essa a questão. Então, aqui são coisas que a gente tem que estar entendendo sobre honra. Jesus falou mais sobre honra do que... No Antigo Testamento fala muito sobre honra, porque é importante na nova aliança. Anota aí. A honra é importante na nova aliança. Quem tem aliança com Jesus, diga glória. Agora tem uma questão, e eu já estou caminhando para o final, eu já comecei falando essa frase, mas é bom que você acha que vai terminar logo, e aí você fica tranquilo. Pode sentar, tem gente em pé, pode entrar e sentar, tá, mano? Fica em paz. Pode vir e senta. Ó, a honra expressada em palavras não é honra. Honra não só pode ser expressada em palavras. Honras, além de palavras, tem que ser expressada diga atitudes. A honra verdadeira, ela é sincera e ela é voluntária. Irmãos, se for para me honrar porque eu estou falando, não precisa me honrar porque eu não quero. Hein? Irmão, uma coisa é ter um aniversário e a pessoa te ligar e falar assim, ó, parabéns, vou mandar um recado. Outra coisa, tu está falando com a pessoa, não, vamos ali, tu fala assim, eu não posso porque hoje é aniversário. Ela, pô, parabéns. O parabéns é o mesmo? Não é. Porque honra tem que ser voluntária. Anota isso. Honra tem que ser voluntária. E honra tem que ser, sabe o quê? Diga, sincera. Do latim, a palavra sincera, sabe qual é? Sem cera. Cera é maquiagem. Ninguém aqui está com maquiagem, que eu sei que você tem essa pele lisa, que você está aí. Né? A cera era usada pelos gregos para quê? Era maquiagem para esconder as imperfeições. Então, o sincero é aquele que não tem maquiagem para falar as coisas. Ele faz porque ele quer. E a honra verdadeira está atrelada a essas duas bases fundamentais. Primeiro, é sinceridade. E segunda, é o voluntariado. Eu faço porque eu amo, porque eu quero, eu vou honrar, porque eu sinto vontade de honrar. Porque quem honra, não honra somente na ausência, na presença. Quem honra, honra também na ausência. E aí, eu vou ser voluntário. Por quê? Porque o voluntário é assim. Sim ou não? É tão voluntário que se a pessoa não estiver perto de mim, eu vou continuar honrando ela. Eu já dei esse exemplo aqui. Eu era de uma outra igreja. Fui pregar numa igreja, minhas ovelhas sabem desse testemunho. Fui pregar numa igreja e começaram a falar mal na época do meu pastor presidente. E tinha a época do Nextel, que estava o BIP. Quem teve esse Nextel BIP? Que você botava na cintura, achava que era o Rambo? Quem lembra disso? E era uma onda na época, era ou não era? Isso porque tu não pegou a época do V3 Rosa Choque. Pegou também essa época? Meu Deus. Tu não pegou a do Nokia, da minhoquinha? Aquela azul? Que caía no chão e não quebrava nada, quebrava o chão? E o teu telefone hoje é qual? Está sendo honrado já, iPhone, né? A maçã mordida.
Isso não te atrela nada, não? Uma maçã mordida? Olha aí, ó. Vamos quebrar. Hoje todo mundo vai doar os iPhones para a igreja. Meu Deus! Problema de você falar e não cumprir é que tem acontecido no meio da liderança. E aí falaram para o meu pastor, falando mal do meu pastor, eu peguei o Nextel na hora e chamei na segunda. Nessa época o pastor atendia rápido. Aí ele, quase que eu imito, todo mundo dessa. Não posso falar, não tem problema não. Fala aí, Vado. Você não sabe quem é. Ele falou, fala aí, Vado. Falei, Varão! Sem nome, por favor. Olha a honra, hein? Varão! Falei, pastor, eu estou aqui numa mesa. Eu fiz isso, Nelly. Já falei isso para o pastor Luiz. Falei, Varão, eu estou aqui numa mesa e estão falando um negócio do senhor aqui, eu não sei se é verdade. Para eu não ficar na dúvida, fala com a pessoa aqui. Irmão, foi um silêncio desse jeito assim lá. Ficou todo mundo quieto. Ó, o pastor, que isso, Varão? Assim, eu falei, te expõe não, você está expondo ele na minha frente, você não sabe que eu sou ver. Então, quer saber de uma coisa? Não venha falar mal de mim, de gente com quem eu tenho aliança. Calma aí. Não, se você aceita, se você tem aliança com alguma pessoa e aceita que fale mal com ela, você, na verdade, não tem aliança. Você é interesseiro. É o que eu falei, negócio de política. Vou falar de política agora. Um monte de cantor, pregador que cobrava 4, 5 mil para pregar nas igrejas, pastor. A gente é pastor de igreja, a gente sabe disso. Aí agora na política quer vir de graça. Aqui não canta e aqui não prega. E eles não são mercenários, não. Eles são interesseiros. Quando o interesse é dinheiro, eles cobram. E quando o interesse é voto, eles cobram. Votos. Ele vem. É o que tem acontecido. É a questão... Gente, se eu não conseguir honrar quem eu tenho aliança, quem eu falo que eu tenho aliança, na ausência, eu vou honrar quem? O inimigo? Então, nessa cultura da desonra, o que mais tem hoje no mundo é gente que não tem 1% de honra. Porque não honra pastor, não honra líder, não honra esposa, não honra filho, não honra família, não honra ninguém. Está parecendo domingo aqui, o pessoal... Diga assim, como é que estão as suas alianças aí? E não precisa olhar para a mão não, que não é aliança física não. É no mundo espiritual. Você tem honrado as alianças? Porque a Bíblia diz o seguinte, que quem honra a aliança é honrado, mas quem não honra é desprezado. Olha para alguém e com cara de deboche fala desprezado. Fala desprezado, desprezada, rejeitada. E o maior problema, sabe qual é? É que, vou falar isso aqui, é que a maioria dos líderes hoje no mundo são rejeitados por Deus. É por isso que não tem mais cura, é por isso que não tem mais o manifestar da glória de Deus, é por isso que as pessoas continuam vivendo uma vida de qualquer jeito. Por quê? Porque a liderança foi rejeitada e desprezada. 43 vezes a palavra honra é falada no Novo Testamento. Mas tem um texto de Isaías, coloca para mim, capítulo de número 29, verso 13, quando o povo está lá vivendo, em um momento em que eles estavam achando que estavam honrando a Deus. Porque eu quero tocar num outro assunto para eu já terminar, que é a falsa honra. Diga assim, a falsa honra. Porque o Senhor disse, quem foi que disse? Quem foi? Então esquece, irmão, porque aqui não tem como você duvidar do que vai ser falado aqui. Amém ou não amém? Primeira coisa que o Senhor vai falar, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Quem é servo de Deus, levanta a mão e diga glória a Deus. Você está honrando a Deus aí, ó. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então está tudo bom, tudo bem aqui pra gente, tudo tranquilo. Ó, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Por quê? Porque não é voluntário e não é sincero. E por não ser voluntário e não for sincero, ó, a honra e o temor só consistem em mandamentos de homens. A boca está próxima, a mensagem é bíblica,
a roupa é de crente, no perfil tem foto de crente. Ei, canta como crente, fala como crente, está aqui inscrito. Mas está aqui. Só é de... Porque tem uma coisa que está longe. Você pode enganar a sua esposa, irmão. Falar que ama e não ama. Você pode enganar a best friend, falar que é amiga, que ama amiga, mas não, né? Oi, amiga, ama e não ama. Mas quem pode escapar dos olhos do Senhor? Olha o que ele vai dizer. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. O problema é que a nossa boca aproxima enquanto o coração está longe. E aqui quebra porque a gente quer radicalizar tudo, né? A gente quer generalizar tudo. E toda me ajuda aí. Generalização é imbecil. Toda. Por quê? Não, porque a boca só fala, o coração está cheio. Não é só fala. A boca fala o que o coração está cheio naquele momento. Amém ou não amém? Estou na presença, sentindo aqui o Pai, meu Deus, meu Senhor. E se pode vir o que quiser, que você está aqui no Senhor. 10 minutos depois. Mas aí Davi fala... Não, Davi tem uma oração. O Senhor me conhece, o Senhor me... Não, vê se há em mim algum e me livra. Por quê? Porque Davi estava falando, não importa o que eu falo muito. Embora o Senhor goste da minha adoração, embora eu cante, os demônios saiam de Saul. Embora eu tenha salmos que estão por aí, são lembrados. Não importa isso daqui. Vê aqui. Me sonda. O Senhor me conhece. Ei, líder, Jesus te conhece. Aí, Jesus... Fala assim, Jesus, em Marcos, no capítulo 7, verso 6, ele vai falar algo. Diga o quê? Ele vai repetir isso aqui. Se ele repetiu, sabe o que é isso aqui? É uma linkagem do Antigo Testamento para o Novo. Então isso aqui é para todas as dispensações. Do Antigo e do Novo. Sim ou não? Para você que é da Church, da Igreja Preta, que tem máquina de fumaça, que é extremamente calvinista, nós não somos não, tá? Sou arminiano. Isso aqui, irmão, é mó fake, irmão. Que tu vê Igreja Preta, mão e coisa, mas é tudo assembleando aqui. E hoje Deus me repreendeu aqui nesse altar com o ministério de louvor, hein? Qual era o combinado? Todo culto cantar um hino da harpa. Vocês não estão cantando, estão desobedientes. Vou desprezar e vou desonrar, hein? Respeita a polícia, pô. Ó, e ele respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de... O que é isso daqui, gente? É filtro. Mostra uma coisa que não é na integridade. Mas esse problema não é de agora, essa falsidade não é de agora. Isso vem lá de trás, Isaías já profetizava isso. Jesus trouxe para a nova aliança isso. A questão de fingir que honra, mas não honra. E eu quero saber aqui, quem você é? Você é dos que honram ou dos que fingem que honram? Que tipo de líder nós somos? Porque não existe nenhuma glória terrena que seja capaz de substituir o prazer de honrar a Deus. E sabe por que eu estou falando isso? Porque você precisa alcançar, porque ainda que você tenha vivido uma vida de desonra, a partir de hoje essa palavra tem poder de mudar e fazer você começar a honrar o Senhor. Então levante sua mão e fala assim, eu quero honrar ao meu Senhor. Diga, eu quero honrar ao meu Senhor. Honra está mais atrelada à atitude do que a palavras. O coração. Deus está disposto a honrar aqueles que honram. Quem quer ser honrado por Deus? Quer ser? É a pergunta meio que idiota, né? Quem é que não quer ser? Vamos responder? Quem quer ser honrado por Deus? Todos nós. E é fácil. É só honrar. Se honrar, você vai ser honrado. Se desonrar, vai ser desprezado. Simples assim. Olha para um crente e fala assim, e aí? E aí? Tu vai honrar ou vai desonrar? Vem? Porque Deus... Não, e o pior é que Deus fala assim, ó, coloca lá para mim o texto de Samuel de novo, 1 Samuel 2,30, porque eu vou terminar agora
Irmã Rose, comparecer à portaria. Tem as 15 Rose aqui, né? Mas vamos lá. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, tinha falado. Eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque, repare, que o problema que vai entrar na vida de Eli aqui, essa questão, que eu falei de honra, desonra, desprezo e rejeição, não é atrelado somente a ele. Está atrelado aqui, ó. Olha aqui, ó. A quem? Ao quê? Então, quando eu, que sou líder, desonra a Deus, toda a minha casa começa a viver esse desprezo. Tem problema no seu filho, na sua filha, que a culpa é sua. Porque você não honrou a Deus. Como também, escuta aqui, Eli era um cara de Deus, profeta, sacerdote. E o filho dele e os filhos se tornaram aquilo, de desprezar ao Senhor, e isso não fez ele se posicionar. E por isso agora ele entra em destruição. A palavra do Senhor para você, líder, hoje é: posicione-se. Se coloque de pé. Posicione-se. Diga posição. Diga posição. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar por posicionamento. Eu quero orar para você que não quer somente honrar, não vai nem precisar vir aqui na frente não, aí no seu lugar mesmo. Você que não vai precisar somente viver de palavras, de filtros, de mentiras. Você quer ser uma pessoa que honra a Deus. E acima disso, você quer honrar o Senhor, porque você entende que quanto mais você honrar a Deus, mais você vai receber de Deus. Posso falar? Profeticamente isso aqui? Ainda tem honra para muita gente que está aqui esse ano. Esse ano ainda é um ano de honra para muita gente. Esse ano é o ano ainda que Deus vai destravar. Todo momento, quando eu orava por essa escola de líderes, o que Deus falava para mim vai ser um divisor de águas. Vai ser o antes e o depois. Vai ser o antes e depois. Essa mensagem ainda estava maior, eu nem li o esboço todo. Porque eu ia agora entrar como fazer para adquirir honra. Eu nem falei, só falei da desonra aqui. Domingo eu prego sobre isso. Amanhã vem para dizer que não tem igreja. Não, todo mundo aqui tem igreja. Mas vem um dos horários aqui, quando tem culto de manhã e à noite. A mensagem é a mesma, eu vou dar continuidade disso daqui. Mas em nome de Jesus eu quero falar isso para você. Repita comigo, fala assim, ó. Esse ano ainda é o meu ano. Sou coach não, eu estou falando o que Deus está falando para mim aqui. Isso é profético. Esse ano ainda é o meu ano. Irmão, depois que eu recebi uma palavra financeira, eu entendi a questão do financeiro espiritual. Depois que eu entendi que eu preciso me humilhar, ser servo, para ser um bom líder. Depois que eu aprendi que Deus quer me usar para eu reconstruir coisas que foram quebradas. E depois que eu aprendi que eu tenho que ser chancelado pelo Senhor, e Deus está me chancelando aqui, eu só não vou ser honrado se eu não quiser, irmão. Acontece muita coisa, não acontece? Mas você vai passar por isso. Não aconteceu? Se eu fosse contar cada história aqui de cada pessoa, quantas decepções, quantas portas fechadas, quantas noites de choro, quantas humilhações. Mas você está aqui, então levante a sua mão e diga assim: o meu Deus, diga, o meu Deus conhece o meu coração. E a partir de agora, você agora coloca a mão na sua cabeça. Você coloca a mão na sua cabeça. Cabeça fala de governo. Diga, eu declaro. Diga, eu declaro
que a partir de hoje o meu coração estará em conexão com o que eu falo. Diga: eu repreendo sobre a minha vida todo espírito de infidelidade. Diga: eu repreendo sobre a minha vida, em nome de Jesus, tudo aquilo que me faça desonrar a Deus. Diga: eu repreendo sobre a minha vida e eu anulo tudo aquilo que faz eu ter desprezo, que faz eu não ser verdadeiro. Falei: eu creio que a minha vida, a partir de agora, será uma nova vida no Senhor. Porque mesmo fraco, mesmo abatido, eu não vou negar o nome de Jesus, e eu vou honrar Ele, custe o que custar. Posso liberar uma palavra para você agora? Para terminar, a gente cantar metade de um hino aqui. Já ouviu o pastor Cléo? Posso? Em nome de Jesus. Ó, você vai ser um grande líder. Pastor, mas eu já sou grande. Você vai ser maior. O que eu estou vendo é Deus pegando gente, falando assim: eu estou te levando em um grau, em um estágio mais profundo. Não é para subir, não, é para descer, é mais profundo. Eu quero profundidade, porque gente de profundidade consegue entender os problemas dos outros. Gente de profundidade se importa com o próximo. Gente de profundidade não tem medo de entrar dentro da sua casa, do seu problema, da sua vida, para resolver pepino. E líder foi feito para isso, para resolver problema. Quando eu ouço alguém de ministério falando: não quero problema, eu falo: você não presta para ser líder. Senta. Por quê? Papel é resolver problema. Ninguém entra para a polícia, irmão, para querer ficar bonito de farda. Entra para resolver problema. Ninguém entra, ninguém vai virar médico. Não, você é médico para deixar as pessoas bonitas. Não, mas é esteticista. Medicina é para resolver problema, é para curar os outros. Só se cura quem está doente. Sabe por que Deus te levantou como líder? Sabe por que às vezes você não lidera nada ainda, mas você sentiu o desejo de estar aqui? Porque Deus já viu em você algo no teu coração que vai te fazer ser muito grande. Ei, Deus já está enxergando em você coisas que você nem mesmo está enxergando. Mas para isso você precisa honrar a Deus. Esse é o princípio dessa palestra, desse momento. Honre a Deus, custe o que custar, porque nenhuma glória terrena se compara espiritualmente, financeiramente, moralmente, não se compara em ser honrado por Deus. Irmão, alguém pode te honrar mais do que Deus? Pensa numa pessoa milionária. Essa pessoa pode te honrar mais do que Deus? Então honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Amém? Amém? Aplauda Jesus bem forte. Bem forte. Bem forte. Bem forte.